Naquele tempo, disse Jesus à multidão: A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: Tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio. Ele não bebia e não comia, e disseram: Ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Muito boa noite. É com grande prazer que nós damos início a mais uma Madrugada de Bênçãos, um programa da TV Século XXI que chega até você para alimentar e ajudá-lo no crescimento da fé. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e é uma satisfação estar aqui hoje, nesta sexta-feira, finalizando a semana juntamente com você, para que nós possamos passar o finalzinho deste dia e o início da madrugada juntos, refletindo sobre um tema que nos é proposto no dia de hoje. Hoje o tema fala sobre a fé. E a pergunta que nos é lançada é esta: a sua fé está abalada? Você está com a sua fé intacta ou está passando por uma crise de fé? Para isso, nós temos o Evangelho de hoje. O Evangelho que nos vem indicar um caminho, que nos vem dar um compasso para que nós possamos nos compreender enquanto crentes, enquanto homens e mulheres que aderem ao projeto de Deus, que aderem à proposta de Jesus Cristo, que faz ouvir a voz do Mestre. Jesus hoje pergunta claramente: a quem comparar esta multidão? E de que multidão ele fala? De todos aqueles que rejeitaram a ele e também rejeitaram a João. Ele mesmo coloca em linhas claras: João veio e foi rejeitado. O Filho do Homem vem e não passa de um comilão, de um beberrão. É bem fácil que quando João veio preparar o caminho do Senhor. Sua pregação e sua atuação diante do povo era de fato para ser a voz que ecoava no deserto, a fim de que aqueles que ali estavam pudessem ver e sentir que o Messias viria. O Messias veio, Jesus veio, e com seu jeito fraterno, com sua alegria de ser, com seu modo acolhedor de estar com todos, de viver e partilhar com todos, foi taxado de beberrão e de fanfarrão. Aquele grupo rejeitou Jesus. Aquele povo rejeitou a proposta de Deus. E hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa época, em pleno século XXI, será que nós também somos comparados àquela multidão? Aquela multidão que rejeita a voz do Mestre? A pergunta do nosso programa de hoje, o tema para a nossa reflexão, vem nos dar pistas para que nós possamos nos perceber diante do Evangelho. A sua fé está abalada? Ao responder essa pergunta, nós fazemos uma autoanálise, uma análise da nossa vida de fé, uma análise que nos torna capazes de responder às questões intrínsecas da nossa fé, do nosso modo de ser, do nosso modo de acolher a palavra do Salvador. Lembremos que a fé, ela brota de Deus, é dom, é graça, é Deus que oferece, é Deus que dispõe a fé para nós. Portanto, nós desejamos a fé, nós pedimos a fé a Deus. É bom amanhecer o dia e dizer: Senhor, aumentai a minha fé. Senhor, fazei de mim um homem de fé, uma mulher de fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Por quê? Porque essa fé é dom de Deus. Haja vista quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus, no qual ele pergunta: para vocês, quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele diz: esta informação, este conhecimento foi dado do alto. Não sabes isso por si mesmo, mas foi Deus que revelou aos pequeninos.
Portanto, para ter fé, é necessário ter um coração livre, desprendido. Um coração capaz de ser preenchido pelo querer de Deus. Portanto, receber a fé que é dom de Deus e partilhá-la no meio onde vive se faz necessário. Nós não temos um modo de medir a fé. Nós não temos nenhuma medição específica para isso. Mas nós podemos perceber a que nível está a nossa fé quando nós observamos as obras da nossa fé. Quando nós damos atenção àquilo que está ao nosso entorno. Quando nós conjugamos o nosso ser com o nosso existir. Quando nós juntamos aquilo que somos com aquilo que acreditamos. E aí percebemos como está a nossa fé. Algumas pessoas dizem: Padre, estou com crise de fé. Minha fé está abalada. E eu respondo: que coisa boa. Que bom que está abalada. Lembremos que nós seremos provados igual o ouro no fogo. E toda a crise de fé, todo momento no qual nós colocamos a nossa fé em xeque, é motivo de crescimento. Por quê? Porque nós não podemos ter uma fé inerte. Nós não podemos ter uma fé paralisada. Nós não podemos ter a mesma fé inocente de quando éramos crianças. Nós não podemos ter ainda a mentalidade que tínhamos anteriormente. Ao passo que nós vamos crescendo, nós vamos absolvendo o nosso modo de ser e de compreender o querer de Deus na nossa vida. Compreender a mensagem do Evangelho no nosso cotidiano, percebendo-nos como agentes colaboradores do Cristo. E quando chega em dado momento e nós questionamos a nossa fé, isso é motivo de crescimento. Isso nos faz lançarmos-nos para um patamar maior da nossa fé. Os santos nos ensinam isso. Inúmeros deles nos mostram que todo momento de escuridão de fé é momento de crescimento. E o Evangelho, a palavra do Senhor, vai nos lançar para isso quando Ele diz: avançai para águas mais profundas, avançai. Saiam da segurança das margens, saiam dessa vivência cotidiana, dessa coisa rotineira e avancem para algo mais profundo, avancem para além, percebam o que tem a mais. Portanto, o nosso caminho de fé se faz desse modo. A fé, ela brota do querer de Deus na nossa vida e nós, enquanto seres humanos, nós a assumimos como causa. Por isso, a fé é a primeira das virtudes teologais. Quais são elas? Fé, esperança e caridade. A fé, ela nos lança a esperança e essa esperança nos faz ter uma atitude caritativa ou caridosa, capaz de amarmos-nos mutuamente. Por isso, a fé está intrinsecamente ligada às nossas obras. A fé, ela está intrinsecamente ligada ao nosso modo de nos relacionar. Por isso, quando alguém diz: eu não acredito em Deus, ou então, eu deixei de ter fé, não acredito mais, mas nós percebemos que tais pessoas, elas têm uma vivência de comunhão com o outro, nós afirmamos que essas pessoas vivem uma vida de fé. Mesmo afirmando que deixaram de crer em algo, mesmo afirmando que deixaram de crer em Deus, essas pessoas têm uma postura capaz de viver a plenitude da fé, que é estender a mão ao encontro do outro. É por isso que nós encontramos nos escritos dessa nossa beata, dessa nossa santa, Madre Teresa de Calcutá, que teve uma vida esplêndida de santidade. E ela nos diz: as mãos que ajudam são mais valiosas do que os lábios que rezam. Se nós ficarmos a vida inteira apenas recitando orações e afirmando sermos detentores de uma fé inabalável, e isso não nos leva a ir ao encontro do outro, e ir ao encontro da necessidade do outro, essa fé, ela está construída na areia. Ao passo de que, quando nós questionamos a nossa fé, quando nós colocamos a nossa fé em xeque, nós temos uma prática humana capaz de
ir ao encontro dos mais necessitados, daqueles que estão à nossa volta, nós podemos afirmar que nós estamos num processo crescente de fé.